Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio de fé, cheio da certeza das coisas que o Senhor nos prometeu, que ainda não enxergamos, mas que temos convicção que na hora certa, no momento certo, no dia certo, no local certo, elas vão acontecer. Porque quando há uma palavra do Senhor, já aconteceu. Então que o nosso coração nessa manhã seja um coração sedento pela presença do Senhor, para buscar direcionamento, para buscar conhecimento, buscar direção, revelação através da sua palavra, mas acima de tudo um coração com certeza de que as promessas do Senhor já aconteceram, ainda que nós não estejamos enxergando, elas fazem parte da realidade. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença. Antes de tudo, Senhor, com o coração grato, com o coração, Senhor, satisfeito, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia se renovou sobre nossas vidas mais uma vez. Jesus, obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada por nos proteger. Obrigada pela noite de sono. Obrigada pelo alimento. Obrigada por cada momento que viveremos nesse dia. Nós já agradecemos porque sabemos que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Senhor, nós temos certeza e convicção de que será um dia maravilhoso, um dia abençoado, onde estaremos cobertos pelo Teu sangue, pela Tua proteção, pela Tua misericórdia. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, revelação da Tua palavra. Nos dá sabedoria, discernimento, nos traz revelação das Tuas verdades, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Leva a nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, o nosso subconsciente, Senhor, cativos a Cristo, Senhor. Não permita, Pai, que nenhuma seta, nenhum dado, nenhuma emoção que venha nos levar a lugares que o Senhor já nos libertou, nos tragam à mente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Senhor, paz, favor e graça, mente de Cristo, pensamentos de Cristo, olhos de Cristo, coração de Cristo, acima de todas as coisas. Que esse dia, Senhor, seja um dia abençoado. Tira toda a distração, Senhor, tira tudo aquilo que possa roubar a Tua semente. Que essa palavra lançada no coração de cada um deles venha criar raízes e dar bons frutos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Um dia maravilhoso para nós. E hoje o nosso devocional diz o seguinte: quando a nossa realidade não combina com a promessa. Ai, meu Deus, como é difícil viver esses momentos, né? Quando nós temos uma promessa do Senhor e olhamos ao nosso redor e a realidade é muito diferente daquilo que nos foi prometido. Nós devemos andar por fé e não por vista. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui em Romanos 4:17, o Senhor fez uma promessa a Abraão e tá todo aqui um contexto falando sobre essa promessa. E aqui no 17 fala o seguinte: como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em que creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Assim foi criado o mundo, né? Assim foi criado o mundo na Gênesis, na origem de todas as coisas, que é o livro de Gênesis, e a nossa Gênesis também. Na palavra mostra que o Senhor declara as coisas antes dela existir. Então ele chama a existência aquilo que não existe. Isso é viver por fé. Acreditar que ainda que não estejamos vendo, contemplando com os nossos olhos, ela vai se cumprir. As coisas vão se cumprir. E o nosso devocional de hoje fala o seguinte: devemos nos relacionar com os nossos milagres mesmo antes que sejam visíveis. Quando a palavra de Deus é liberada pela fé, ela já é real. Fé é tratar coisas que não são como se já fossem. Muitas vezes temos um chamado para governar, mas esperamos nos portar como governador para depois cumprirmos o nosso chamado. Davi já tinha um coração de rei antes de assumir o trono. Ele era um homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Mesmo quando ainda era menino no campo. Comece a viver a sua promessa agora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1.
Quando Deus faz uma promessa, devemos nos portar como se ela já tivesse sido cumprida. Creia sem ver, e então seus olhos verão. Essa é a chave para ver a manifestação das promessas de Deus em nossas vidas. Caminhe pela fé, viva pela fé e veja a transformação que Deus pode realizar. A verdadeira fé nos leva a caminhar pelos caminhos dos milagres antes que eles se manifestem. Uau! É muito fácil, eu sempre falo que é muito fácil falarmos, difícil é viver. Quando estamos na nossa realidade, no nosso dia a dia, onde temos as promessas do Senhor, que normalmente são grandiosas, extraordinárias e sensacionais, e nós olhamos a nossa realidade, que é muito diferente daquilo que o Senhor tem nos prometido. O que fazer, como fazer. Na verdade, não devemos fazer nada, porque não é pela força do nosso braço, é pela convicção de que a promessa do Senhor vai se cumprir. Então, que nesse dia de hoje, essa palavra para mim e para você, primeiro ela ministra meu coração, para que nós entendamos que nada que façamos, nada que tentamos ajudar ao Senhor, vai fazer com que Ele acelere o tempo do cumprimento da promessa. Até porque, para a promessa se cumprir, nós passamos por um tratamento, por um treinamento, para que assim possamos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Então é viver por fé, é ter a certeza das coisas que nós não vemos, mas acreditamos que o Senhor vai fazer. E em meio a dificuldades, a realidades que não combinam com a promessa, o que nós podemos fazer é orar, entregar na mão do Senhor, pedir que o Senhor nos fortaleça, a nossa esperança, a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça nessa certeza de que as promessas vão se cumprir, para que nós não desanimamos a um passo do cumprimento de fé, porque o que eu venho aprendendo é que quanto mais próximo o Senhor está de cumprir as suas promessas, mais difícil as coisas ficam, mais ataques espirituais nós recebemos, mais setas na mente, mais desmotivado é a hora que Satanás investe pesado em uma arma poderosa, que é o desânimo. É a hora que nós sentimos desânimo, é a hora que nós sentimos vontade de parar, vontade de desistir, vontade de largar tudo e ir embora. E isso eu não tô falando exclusivamente de que você sinta, porque eu também sinto. Sinto desânimo, sinto vontade de parar, de desistir, de largar tudo. Quem me conhece sabe que eu sempre falo, eu sempre converso. Então, assim, é a hora que Satanás mais investe nessa ferramenta, nessa arma, que muita gente, infelizmente, se deixa abalar e abater e larga o cumprimento da sua promessa a uma esquina de tomar posse daquilo. Quanto mais próximo tá, mais difícil fica. E nós, nessa manhã, no dia de hoje, que possamos entender que o Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Precisamos nos manter firme, fiel e confiante naquilo que o Senhor tem para nossa vida. Ore, fale com o Senhor verdadeiramente. Senhor, meu coração está desanimado, meu coração está querendo desistir, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem uma promessa, Pai. Me dá um escape, me dá uma direção, Senhor. Me ajuda na minha pequena fé. Senhor, me fortalece, me direciona. Ore e fale com o Senhor com sinceridade, com verdade. Coloque louvor e se derrame na presença do Senhor. Fale com o Senhor de toda a sua dificuldade. Fale com o seu Pai. Ele é seu Pai. Ele vai entender as suas feridas emocionais, sentimentais, suas feridas financeiras. Ele vai entender, e não só entender, ele vai te socorrer, ele vai enviar escape, assim como ele envia para mim, ele envia para você. Então confie nas promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Ainda que seja difícil o tempo da espera, o meio do caminho, ele é sempre mais difícil. Mas não pare, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que param, daqueles que voltam, daqueles que desistem. Então não pare, continue. Tem um desenho que Procurando Nemo, que tem a peixinho, um peixinho lá, que ela se chama Dory. E aí as sardinhas estão sendo pescadas lá, e ela começa, continue a nadar. E ela começa e ela motiva toda aquele enxame de peixes ali, continue a nadar, e eles continuam a nadar e escapam de serem pescados, né? Então que nós também continuemos, continue a andar em fé, continue a nadar, ainda que a situação te puxe para o sentido contrário que você tem de promessa.
Continue a nadar, continue a nadar, continue a persistir, continue a perseverar, continue na sua santidade, continue nos seus princípios, continue sendo dizimista, sendo ofertante na casa do Senhor, continue a plantar sementes no coração, a semear na vida dos outros. Continue a nadar, continue acreditando no que o Senhor vai fazer, continue fazendo o seu trabalho ministerial, se você faz parte de algum trabalho, continue, não pare. Tá caindo lágrima, mas vai, continue a nadar, continue a fazer, não desista, continue, vai fazendo, porque o Senhor se agrada daqueles que perseveram. A vitória é daqueles que perseveram, não daqueles que começam bem. A palavra do Senhor em Eclesiastes 7:8 diz o seguinte, que melhor são o fim das coisas do que o começo. Nem tudo nós podemos colocar dessa forma, que existem finais que são terríveis, mas quando temos uma palavra do Senhor, é que nós aplicamos essa palavra. Quando nós temos uma palavra do Senhor, melhor são o fim das coisas, porque o Senhor está nelas, e quando o Senhor está nelas, as coisas vão terminar bem. Então, assim como exemplo desse desenho, desse peixinho, continue a nadar, não desista, persista, continue. Tá doendo, tá difícil, não tô vendo solução, tô desesperado, continue. Enquanto o Senhor não te der uma ordem de saída, de mudança, de trocar de lugar ou de parar, você não para. Não faça nada sem a direção do Senhor. Apenas continue, porque o Senhor se agrada daqueles que perseveram, daqueles que insistem. Pede força, pede direção, pede fortalecimento no Espírito Santo. Louve, busque a presença do Espírito, que o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai te fortalecer a cada manhã. Amém? Fica com Jesus e com a fé de que tudo que o Senhor te prometeu, ainda que a realidade seja diferente, elas vão se cumprir. Amém? Fica com Jesus e um excelente sábado para a sua vida.